Olá, eu sou José Pinto Júnior e este é o programa Jornal Potiguar Notícias. Neste bloco nós temos o prazer de conversar com José Araújo, que é presidente do Sindicato dos Petroleiros no estado do Rio Grande do Norte. Neste bloco nós vamos fazer, no programa de hoje, uma avaliação, o olhar do Sindipetro acerca da reforma trabalhista que acabou de ser votada e sancionada, já é lei no Brasil. José Araújo, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu agradeço, Pinto. Prazer recebê-lo aqui. Nós estamos ouvindo vários segmentos da sociedade. Vi a posição do Sindipetro sobre a reforma. Qual o seu olhar sobre a reforma que hoje já é lei? A reforma, né, é um crime contra os trabalhadores e praticado com uma grande mentira, dizendo que vai gerar emprego. A reforma trabalhista tem como intuito aumentar o lucro dos empresários e acabar com a organização dos trabalhadores, acabar com os sindicatos, acabar com as centrais sindicais e com as federações. Então, nunca se viu em lugar no mundo que algum tipo dessa coisa que eles fizeram pudesse ter elevado o número de emprego. Emprego se aumenta com investimentos, né? Então, essa é uma balela. E o mais grave é que continua mentindo, omitindo esse conluio que foi o golpe, para vocês terem uma ideia, para que, ao ser aprovada, para que não houvesse um grande acirramento na população, entre os trabalhadores, o Moro anunciou a prisão do Lula no outro dia, para desmascarar, para tirar a atenção desse debate. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos organizarmos cada vez mais e em busca dos trabalhadores, não só nas grandes cidades, mas no interior, não só os trabalhadores, mas toda a população. Para só você ter uma ideia, esse trabalho intermitente, que eles colocam como um avanço, uma modernização, isso não é nada mais, nada menos do que você trazer o boia fria para legalizar a situação do trabalhador da cidade. Você precariza ainda mais essa situação. Precariza como? Pinto Júnior, imagine que você seja contratado por uma empresa e você só vai receber se a empresa lhe chamar, para você executar alguma tarefa. E mesmo assim você também pode ter diversos contratos com diversas empresas, trabalhar quando for chamado. Em primeiro lugar, como é que você vai sobreviver se caso você tenha 1, 2 ou 3 contratos e não for chamado por ninguém? Porque o trabalho intermitente diz que você recebe pelo serviço que você fizer. Não foi chamado, não será remunerado. Há uma outra coisa, você tem, apesar de ter um tempo para ser avisado, você vai ter que ser um especialista, um gerente, para conseguir administrar, assumir essas tarefas. Mas nós sabemos que isso vai trazer muito mais precarização. Então, é você trazer uma situação injusta, precarizar ainda mais as relações de trabalho. Então, o objetivo principal da reforma trabalhista é aumentar o lucro dos empresários e acabar com a organização sindical, acabar com os trabalhadores, com o direito dos trabalhadores. Quando o senhor fala nesse segundo item, o senhor se refere ao fim do imposto sindical obrigatório. Você veja só, no próprio trabalho intermitente, como é que esses trabalhadores vão se organizar para fazer reivindicações? Se ele é um trabalhador contratado por uma empresa por 2 e por 3, aonde ele vai estar representado na sua organização sindical? Como ele vai discutir com o patrão? Como ele vai negociar? Se a reforma diz que é para fortalecer as negociações coletivas, mas como você individualmente pode fazer uma negociação coletiva? Não tem como, não é a questão só do imposto sindical. O imposto sindical é importante e é pago pelo trabalhador, porque sem a luta, sem a organização financeira, você também não pode executar as tarefas. Como é que nós vamos fazer uma atividade junto aos trabalhadores sem recursos? Como é que eu posso fazer uma assembleia? Como é que eu posso convocar? Como é que eu posso emitir os nossos jornais, os nossos boletins? Como é que eu posso me deslocar para dirigir aos trabalhadores? Então, o imposto sindical não é o governo que pagava, são os trabalhadores. Então, ele é importante para que você... Deixou de existir.
E a gente aí não sabe o que é que eles vão fazer. Se eles vão criminalizar ao cobrarmos esses valores, porque o trabalhador que sabe da necessidade de sua organização, ele contribui voluntariamente. Hoje, você tem o imposto sindical, mas você tem as contribuições mensais. O sindicato ele é obrigado a representar todos os trabalhadores daquele segmento, mas os trabalhadores não são obrigados a contribuir com aquela mensalidade, mas o sindicato é obrigado a representá-lo. Então, há uma liberdade. E nós queremos é que nós, os trabalhadores, que decidamos o que é melhor para a classe trabalhadora. Como é que eu vou fazer uma greve? A empresa quer fazer uma grande demissão em massa ou reduzir salários. Como é que eu vou organizar uma greve sem recursos financeiros? Porque uma greve, você sabe que exige recursos financeiros, né? Então, essa a questão, não é simplesmente a questão do imposto sindical. O imposto sindical é importante. E ele eliminando completamente o imposto sindical, ele vai acabar aí com 40% a 60% das entidades sindicais. Então, quando eu digo que é para acabar com as entidades, é para acabar mesmo, para você não ter a representação para discutir o direito dos trabalhadores. Você ter um exemplo, as férias, o 13º salário, diversos outros direitos trabalhistas, nós conquistamos na luta, na organização. Sem esse poder financeiro, sem essa organização, nós não temos como fazer a luta do trabalhador. Então, é um crime. Mas o principal motivo são esses dois mesmo: acabar com as entidades sindicais e aumentar o lucro dos patrões. Outro item que foi bastante polêmico diz respeito ao negociado sobre o legislado. Exatamente. Veja bem, se eu tenho uma entidade sindical forte, nós temos avançado. Como é que funciona hoje, antes da lei? Existe a lei que é o patamar mínimo. Existia a lei, a antiga CLT, que era o patamar mínimo de pagar aos trabalhadores, aqueles direitos. O sindicato organizado, o sindicato com força, ele avançava. Ele conquistava diversos direitos mais amplo do que o que estava na legislação. Então, prevalecia aquilo ali. Hoje, o que é que acontece? Sem você ter a organização sindical, a empresa organiza um grupo de trabalhadores, diz que é a representação dos trabalhadores, esquecendo o sindicato, vai fazer uma negociação com aquele grupo de trabalhadores que ela escolheu, e reduz o salário, e reduz os direitos, reduz uma série de questões, institui o banco de horas. Como é que os demais trabalhadores vão reagir com aquela representação que foi escolhida, não pelo trabalhador, mas pela própria empresa? Nós temos muito isso, mesmo na legislação anterior, a CLT que foi rasgada, onde as empresas se movimentam, né, cooptam trabalhadores para favorecer a elas. E agora, mais do que nunca, ela pode fazer. Como é que eu posso negociar individualmente com um trabalhador? Quem é o trabalhador que ele é a parte frágil do negócio, vai impor a sua condição de trabalho? Não tem como. Então, ele fica cada vez mais fragilizado. Nós já tínhamos problemas com a legislação anterior, que era o problema das precarizações, terceirização. E nós estamos vendo aí, o que nós vimos. Petrobras implantou o seu plano de demissão voluntária por 2 vezes, em 2014, 2016, vai implantar mais um. Aí agora todo mundo está implantando, né, Caixa Econômica, bancos e por aí vai. Para quê? Para você reduzir o trabalhador efetivo para contratar o trabalhador terceirizado em condições inferiores àqueles que estavam trabalhando. O trabalhador dessas empresas, eles têm uma série de direitos conquistados na luta. E aí, você trazendo um trabalhador terceirizado, precarizado, você não vai dar um plano de saúde, você não vai dar um plano de benefício com relação à aposentadoria, né, à previdência da empresa que normalmente tem. A carga horária poderá aumentar em 200 horas no ano, durante um ano, porque nós lutamos a vida inteira para ter 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Essa foi a grande luta há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, quando os trabalhadores trabalhavam 12, 16 horas. Então, conquistamos trabalhar 8 horas para trabalho, 8 horas para repouso, 8 horas para descanso. E agora você pode elevar essa carga horária
para até 12, 14, 16 horas, acima do legislado. Então, é um crime, porque fragilizou o trabalhador e aí o empresário vai impor do jeito que ele quer. José Araújo, nós está terminando, mas eu queria que você, como você é parceiro junto com a dona do sindicato, um projeto chamado Trilha da Democracia. Queria que você fizesse uma retrospectiva do que é do que significa esse projeto e uma perspectiva, quais são os próximos nomes, os próximos debates. Certo. Pinto, a Trilha da Democracia, uma ideia do Sindicato Adurne, que nos convidou a participar como parceiros, como a Frente Brasil Popular, e o grande objetivo é trazer debates qualificados para que nós possamos formar as pessoas que queiram ir participar das nossas palestras. Então, trouxemos aqui grandes nomes, como Guilherme Estrela na área do petróleo, na área do pré-sal, como trouxemos o Márcio Póstuma, como trouxemos o Nassif, um grande jornalista investigativo, como trouxemos o Paulo Henrique Amorim, entre outros, né? E nós estamos trabalhando para que no dia 24 desse mês de agosto, nós possamos trazer aqui a presidenta Dilma Rousseff, a presidenta legitimamente eleita pelo povo, que foi golpeada, né, num conluio envolvendo o judiciário, envolvendo o Congresso Nacional, envolvendo o governo, envolvendo os empresários, né? Então, a máfia tomou conta do poder. A máfia está instalada no Congresso Nacional, no governo, na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, entre os congressistas. E retiraram a Dilma. Retiraram a Dilma não pelos erros que ela cometeu, mas pelos acertos que o PT fez durante os governos Lula e Dilma. Então, você querer condenar, justificar a retirada de uma presidenta com a história, uma mentira, de uma pedalada fiscal, que no outro dia, quando ela saiu, eles regulamentaram isso aí, absurdo. Então, nós estamos trazendo a presidente Dilma aqui, para que a gente possa fazer um debate com ela, porque nós temos que entender que vamos organizar o que nós chamamos de comitês ou de grupos de trabalhadores no interior de todo o estado do Rio Grande do Norte, para fazer o debate qualificado com a população que é a menos esclarecida. Menos esclarecida por quê? Porque nas cidades nós não temos uma organização forte, organização sindical, organização de bairros, ou organização de qualquer tipo que seja. E essas pessoas ficam susceptíveis a receber apenas os informes da grande imprensa, porque o maior partido da direita é a Globo, né? O partido ideológico da direita é a Globo. A Globo é quem conduz a elite brasileira. Então, nós precisamos combater. Nós precisamos desligar a televisão, não assistir à Rede Globo. A Rede Globo é quem está conduzindo todas essas questões contra o povo brasileiro, né? Então, nós vamos fazer essa renúncia. Então, esses debates que nós estamos trazendo no projeto da Trilha da Democracia visa a qualificar as pessoas para que nós possamos disseminar um debate qualificado com o povo, com a população, sobre esses crimes cometidos. E aqui no Rio Grande do Norte nós temos, no Congresso Nacional, diversos criminosos, porque receberam propina, são acusados, são investigados e votaram contra os trabalhadores. Eu não me canso de dizer, e me permita, um Garibaldi, um senador Garibaldi, um senador Zé Agripino, propineiros, investigados, desonestos, votando contra o trabalhador, rasgando a CLT, do mesmo jeito, um Rogério Marinho, um Felipe Maia, o filho do governador, o Fábio Faria, votando contra o trabalhador, o Beto Rosado, votando contra o trabalhador, nós temos que esclarecer o povo que essas pessoas não podem permanecer no Congresso, porque eles estão vendidos até a alma, né? Eles fazem parte, né, são dominados pela máfia que tomou conta do Brasil inteiro. Então, nós não podemos calar. Nós temos que ir para as ruas, debater, não só mais aqui em Natal, nas grandes capitais, nas grandes cidades, mas em todas as comunidades do estado do Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigado, José Araújo, presidente do Sindipetro. Na verdade, lá não é o sistema presidencialista, né? Você coordenação. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Potiguar Notícias de hoje. Eu que agradeço, Pinto, mais uma vez, e estamos sempre à disposição. Muitíssimo obrigado mais uma vez ao José Araújo e especialmente muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pelas
pelas redes sociais, pela PNTV, pelo portal potiguarnoticias.com.br. Um grande abraço e até mais.